Ok. Perfeito, a Júlia já entrou, temos um, pessoa está entrando ainda. Legal, vamos começar a live, o pessoal entrando, todo mundo que está aqui acompanhando a gente, muito bem-vindo. São 6 horas da tarde, dia 5 de junho, dia do meio ambiente. E hoje, é claro, nós temos um convidado, né, um mais do que especial, que vai entrar aqui com a gente. E é um dia bem especial para nós, para a agência, porque é a primeira live do Projeto MOOC, né? A primeira live que eles vão participar. E, em parceria com a agência, né? Hoje eles vão contar um pouquinho em relação aos primatas, como funciona o projeto. O pessoal mandou muitas perguntas no inbox falando sobre o projeto e também do Caco, é claro, né? E é uma boa oportunidade. Hoje, pela primeira vez, a agência está falando um pouco mais também do Caco. Obrigado a todo mundo que está aqui participando, o pessoal que já entrou, o pessoal que vai entrar. Todo mundo que está aqui, você é muito bem-vindo. Então, vamos começar convidando as responsáveis do projeto. E o projeto, perfeito. Olá, tudo Oi, bem? Maurício, tudo bem? Oi, Maurício. A Lívia, Vocês olha escutam lá. a gente bem? Escuto sim. Vocês Escuta conseguem me bem? escutar com frequência? Sim, sim. Perfeito. Bom, para quem está nos acompanhando, quem ainda vai entrar, aqui temos conosco a senhora Lívia Botar, fundadora do projeto MOOC, do lado, a senhora Maísa Santoro, bióloga e ecovoluntária do projeto, né, duas profissionais de renome na área. Então, em nome de toda a equipe e, é claro, do Caco, muito obrigado por estarem aqui conosco, é uma honra receber vocês. Olá, obrigada. É muito bom estar com vocês. A gente que agradece essa oportunidade. Que bacana, que bacana. Olha, inclusive, eu adorei o quadro ali no fundo. Tem dois saguis ali, eu achei lindo. É, são Muito, dois muito, bebezinhos. muito bacana. Bom, a gente fez, né, o anúncio dessa live esses dias, nessa semana, nas redes sociais. E olha, muita gente perguntou muita coisa. Então, nós separamos muitas e muitas perguntas para poder fazer para vocês. Perguntaram coisas do projeto e também da agência. Falando um pouco sobre o projeto, né? Para quem ainda não conhece, o projeto MOOC é um dos institutos focados em primatas mais respeitados de todo o país, né? E aí, eu queria começar, talvez com a pergunta que mais tenha se repetido, né, na nossa caixinha, que foi como é que começou o projeto e qual que é a importância dele para os primatas? Bom, o projeto começou com o resgate de um sagui, né, que recebeu o nome de Muki. Este sagui, ele tinha uma corda entranhada na carne, na cintura, e quase dividiu o Muki em duas partes. Tanto que foram feitas duas cirurgias, né, e depois que ele já estava curado, a cintura dele tinha a grossura desse dedinho aqui. Então ele parecia dois pedaços de macaco unido por um elo. E isso trouxe, né, para mim uma indignação muito grande na época. Isso era 6 de agosto de 85. E eu disse para mim mesma: nossa, um dia eu vou salvar mais de 100 macacos dessa situação. E, bom, já passamos de 2.500. A Né? meta foi batida. Eu não imaginava que seria essa. Mas, de qualquer maneira, a importância, eu creio que é o conhecimento, o trabalho que envolve muita preocupação com que a sociedade possa entender de cuidados de preservação e de não se comprar nenhum tipo de animal silvestre. Eu acho que é Uhum. importante para a fauna, para o meio ambiente, de uma forma geral, e também pelo conhecimento específico desenvolvido. Que bacana, não, muito legal mesmo. Inclusive, você falou de compra de animais. Tem uma pergunta aqui em relação à compra de primatas, até vou jogar ela mais para frente. Mas uma outra pergunta, né, Liv, Maísa, talvez as pessoas que estejam aqui ainda não entendam tanto. Muitas pessoas veem o primata, mas eles não enxergam, né, que atrás do primata tem uma alma, tem um sentimento, tem uma personalidade. E eu acho que seria bacana, né, se vocês puderem estar contando um pouquinho a importância que esse projeto tem, né, para os primatas e se eles podem ou não ser reabilitados, de que forma funciona, né? Eu achei um primata debilitado, eu ligo para o projeto, como que funciona isso? Primeiro a gente precisa entender qual a procedência que ele chega no projeto MOOC.
né? E eles todos vêm a partir de ações humanas de impacto negativo no meio ambiente. Então, vem primatas com mutilações, vem primatas provenientes de maus tratos, do comércio legal e ilegal, que foi o que a Lívia falou, né? Então, por que as pessoas não devem comprar um macaco? Porque o sagui, ele é um animal que ele é essencialmente selvagem, ele não é domesticado ainda. E aí até a Lívia pode complementar e explicar melhor sobre isso. Sim, sem dúvida. Além do que, né, são bichos que vivem em sociedade, que necessitam de um aprendizado com os mais velhos do grupo. São bichos com instintos selvagens, com certeza, e que precisam ser mantidos dentro do seu ambiente, porque eles são dispersores de sementes, eles controlam os insetos daquele local, né? E porque não adianta, nós já temos gatos e cães em número suficiente, né? Para que trazer esses animais silvestres e causar sofrimento a eles? Então, retirar um animal do ambiente ou retirá-lo do seu grupo social é literalmente uma violência. E as pessoas quando vão comprar, mesmo se for de mercado legal, eles encontram os animais nesse tamanho, né, Lívia? São filhotes. Sim. Então são muito dóceis, eu acredito que sejam muito dóceis, são fofos, né? Os filhotes na natureza, eles têm essa fisionomia que agrada muito mais aos nossos olhos. Por quê? Eles precisam ser cuidados pelos pais, né? Então, de modo geral, a gente tem esse apreço por filhotes. É instintivo nosso. Então, a gente quer adquirir, a gente quer cuidar, a gente quer poder dar o melhor para eles que seja possível. Só que as pessoas esquecem que eles vão crescer. E atingindo a maturidade sexual, e com certeza não só muda seu comportamento, né, mas também desenvolve neuroses por não estar convivendo como deveria dentro do seu grupo social. Então começam a morder os tutores, né, Lívia? Com certeza. Começam a defecar, urinar, para marcar território. Enfim, não é bicho pra gente ter em casa. Ele não é domesticado, né? Não, eu sempre digo, você amar significa você dar liberdade, né? Essa verdadeira forma de amor, né? Perfeito. Não, perfeito. Não sei nem se a pessoa perguntou isso, eu vou jogar a pergunta que veio mais para frente, para cá, que é o seguinte, né? Se a pessoa acha que já tem um pouco mais de conhecimento, ela falou, no Brasil, tem dois tipos de macacos que você pode comprar, o sagui e o prego. Eu queria entender o porquê esses dois estão liberados, mas é claro, ressaltando aqui o que vocês já salientaram, de que não é bacana, de que isso não é uma prática legal, você ter um animal silvestre como animal doméstico, até porque ele não é domesticado, o macaco não é um animal igual um cachorro, igual um gato, ele vai crescer e aí ele fica, não sei se eu vou usar a palavra correta, se eu usar me corrijam, ele fica um pouco mais arisco, né? E eu queria entender, né, nessa pergunta, por que no Brasil eles liberaram o macaco prego e o sagui para compra? Vocês já me explicaram por que não se deve comprar, mas por que esses dois macacos, entre tantos outros primatas que nós temos, foram... Não entendi a pergunta? Então, gente? Desculpa? Aí, você tinha travado, mas você voltou. A pergunta era, em relação aos primatas, por que no Brasil, né, se é legalizado comprar sagui e o macaco prego? Por que esses dois, dentre tantos primatas, foram legalizados? Bom, olha, na verdade, é uma pergunta que eu não tenho resposta, né? Eu penso que existem muitas coisas por trás disso, né? Existe um ganho de muita gente em cima dessas vidas. E também é assim, o sagui, por ser tão pequeno, né, hoje é um dos bichos silvestres mais comercializados, pelo tamanho, exatamente por essas crianças que estão aí atrás, né, pela maneira como você olha e se apaixona, né, e esquece realmente que eles vão crescer. E o macaco prego, porque é outro macaco extremamente que necessita de cuidados quando bebê, e é impressionante, inequivocadamente, todas as pessoas irão ficar sem possibilidade de conviver com eles, porque quando eles crescem, eles vão morder, eles vão destruir a casa, literalmente, né? E aí as pessoas querem se desfazer deles e não tem para onde encaminhar.
E acabam Entendi. ligando para o projeto MOOC, né, Lívia? Pois E é, aí eles chegam no exatamente. projeto MOOC já muito debilitados, né? Com certeza, porque justamente por ser um bicho que não se deve ter em casa, né, eles passam por... Porque mesmo nós, especialistas nos cuidados deles, não temos como reproduzir e oferecer, por exemplo, a dieta que eles têm em vida livre. Então, a Uhum. gente adapta essa dieta, mas não é igual como quando eles estivessem livres. Então, isso já é uma violência por si só, você privar um bicho daquilo que ele efetivamente necessita e pode conquistar em vida livre. Sim, sim. É importante até vocês estarem comentando sobre isso, né? Sobre a responsabilidade de entender o que você vai ter. Até porque é muito acessível, né? Infelizmente é muito acessível. O tráfico de animais é o terceiro tráfico mais lucrativo do país. Ele só perde o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. E quando a gente fala de tráfico de animais, em grande maior parte são os exóticos. Macaco, aves, né? E dentre outros. É importante, até muito legal você estar aqui compartilhando com quem está assistindo, né, a responsabilidade de poder entender o porquê não se deve ter um macaco, porque, sim, olha, nossa, é incrível, nosso macaquinho, ele é amoroso, ele é legal, mas esquece que a médio e longo prazo ele vai crescer, ele não é domesticado e, infelizmente, as pessoas vão acabar se desfazendo, o que é uma judiação, é uma crueldade, por assim dizer. Né, além de falta de responsabilidade, é uma crueldade. Eu acredito que não estaria E errado. assim, só para fazer um adicional, o mais delicado disso tudo e mais desafiador disso tudo é que o animal ele chega em uma situação é, de falta de saúde muito grande, porque ele não tem a quantidade de alimento adequado, não tem quantidade de luz adequada, né, dentro de casa. Só que não, às vezes não é por pessoas que não desejam cuidar ou não têm esse senso de responsabilidade. Muitas pessoas adquirem porque amam, porque querem o bem do animal, né? Só que acontece que a gente precisa entender que os maus tratos, eles não são só aqueles que são de alta violência, né? Que são mais visivelmente que a gente consegue perceber que existe uma violência grande, que existe esse impacto negativo muito grande para o animal. Então, às vezes, maus tratos, ele começa quando você tira um animal da natureza, que teria tudo o que ele precisaria, e coloca dentro de uma gaiola, dentro de um recinto pequeno. Né? Então, por mais que você tenha boa intenção, é muito importante a gente se colocar como seres conscientes, capazes de refletir sobre isso e de entender que a gente nunca vai conseguir prover com aquilo que aquele animal precisa, por maior que seja a nossa casa, por maior que seja o recinto que a gente consiga construir, por maior que seja a variedade de frutas que a gente consiga dar. Nunca vai ser o que, por exemplo, o bioma Mata Atlântica consegue fornecer. Com certeza, Né? cercear a liberdade, né, é um ato que não é um ato de amor. Então, um bicho que se desloca, que é extremamente curioso, que consegue descobrir coisas, né, na natureza que só ele consegue, porque cada um cumprindo o seu papel. Aproveitando que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, nós precisamos pensar nisso como um todo, nessa corrente, né, nesse elo que existe entre cada ser vivo, né, por menor que seja, que habita a mata e o quanto ele é responsável, porque uma mata sem bicho morre, né? Claro, E claro. isso significa para nós também a morte, né? Acho É que muito isso é muito, bacana. muito grande, né? O trabalho de vocês é muito bacana, é muito legal. É tão, né, eu ainda tive a oportunidade, a honra de poder conhecer um pouco melhor para quem está entrando. Queria até que vocês pudessem explicar. A gente acabou de falar agora, né, das condições que o animal chega, do tráfico de animais, o porquê não se deve ter. E eu acho que é legal, né, vocês puderem explicar um pouco do trabalho do projeto. Como é que o projeto MOOC, né, recebe isso? Como é que vocês tratam esses animais? Como é que é a rotina, né, de um primata no projeto MOOC? Bom, primeiramente, assim, sempre que eles chegam até nós, eles vieram realmente por alguma ação humana, né? Como a Maísa já disse, por alguma ação de um impacto negativo, obviamente. Ou seja, de atropelamento, eletrocução, queimada, bicho que ficou privado e esteve em ambiente doméstico, enfim. E olhar para um bicho desse, né, que tem um passado, que ele não sabe exatamente quem ele é, porque ele não teve uma referência, né, de vida livre ou de conviver em sociedade, ele não teve esse aprendizado, e olhar para ele, ver as condições gerais dele, não só físicas, mas emocionais, né, também, e tentar encontrar
especificamente para aquele ser, compreendendo ele, compreendendo os sinais dele, a melhor maneira de se tratar, né? Ou seja, pensar em bem-estar como um todo, né? Parece loucura, mas é assim, você olhar para o corpo, para a mente e para a alma, né? E falar assim, Certeza. nossa, o que é que a gente faz para transformar esse bicho numa situação, colocá-lo numa situação menos infeliz, tá? É sempre importante lembrar, o projeto MOOC não deveria existir da maneira como existe, né? Deveria ser apenas um centro para educação, para se passar informações e não apenas socorrer e resgatar. Então, os tratamentos são extremamente específicos para cada caso. Muito E legal. tratamentos alternativos também, né? Justamente. Então, hidroterapia, fisioterapia, acupuntura, cromopuntura, que é super interessante, quem nunca ouviu falar, entra aí no nosso perfil, a gente fez uma postagem há poucos dias falando sobre cromopuntura, musicoterapia, então dentro da enfermaria tem uma música de fundo, uma música clássica, uma música mais específica, né? Sim, sempre buscando, né, caminhos mais naturais, porque, obviamente, a gente utiliza também a alopatia, mas tudo que a gente puder evitar e fazer para que ele fique mais confiante, né, porque para que ele se recupere num ambiente mais tranquilo, a gente procura fazer e tem bastante sucesso, né? O resultado Bacana. é maravilhoso. Uma maior qualidade de vida para esse animal, né? É um contínuo de vida digno que vocês oferecem. E eu achei muito legal o que você falou de não é só um tratamento do corpo, é corpo, mente e alma, é entender o indivíduo como um todo. Eu achei isso fantástico, né? Até a Maísa complementou, mostrando algumas técnicas que o projeto usa. Quem está nos assistindo, né? Eu sei que tem muitos biólogos aqui, veterinários, empresários. Entre na página do Projeto MOOC, no site, no Instagram, é muito bacana, mostra esse trabalho sério, responsável que eles fazem. É muito bacana mesmo, eu tenho certeza que assim como eu, vocês também vão ficar apaixonados pelo projeto. Bom, achei muito legal até esse nosso começo de bate-papo, a gente está explicando um pouco como funciona o projeto, a importância. Achei bem legal que vocês explicaram por que existe o projeto, né? E aí, agora trazendo isso para as pessoas, para quem está nos assistindo e para poder contar para as pessoas também, de que forma é que uma pessoa de fora poderia ajudar, não somente a natureza, como poderia ajudar o projeto MOOC? De que forma essa pessoa que está aqui hoje nos assistindo pode colaborar com o projeto? Bom, isso é amplo. Vamos lá. Primeira coisa, não compre nenhum tipo de animal silvestre, né? Isso é uma forma de ajudar a sociedade, inclusive a própria sociedade humana, para que a nossa vida seja melhor. Mas especificamente é possível ajudar apadrinhando um macaquinho, né? Porque a instituição não recebe verba pública, né? Empresas podem participar apadrinhando uma pessoa que desenvolve o trabalho no projeto MOOC, então um colaborador. É possível também como eco-voluntário, é possível comprando alguns produtos, né? Entrando na nossa lojinha. É possível fazer doações contínuas ou espontâneas, né? É possível doar, inclusive, gêneros de primeira necessidade, como alimentos. Então, são inúmeras as formas de participação. Legal, legal. Pessoal que ainda não conhece, como a própria Lívia disse, existe a possibilidade de você doar, desde às vezes numa caixa de maisena, até apadrinhar literalmente um primata, e do qual tem vários no site, tem vários no Instagram, é um mais lindo do que o outro. E com certeza, se você for passando lá, eu desafio você que está assistindo a passar o Instagram inteiro deles e não se apaixonar por um. É impossível. Não teria como. E aí é legal essa pergunta, porque uma das pessoas, eu separei essa pergunta, eu ia deixar ela por último, mas eu vou trazer ela para cá agora. Que é o seguinte: ela havia perguntado de que forma ela poderia ajudar, mas ela falou assim: eu sou estudante de veterinária. Eu queria saber se o projeto é aberto a visitas e de que forma eu poderia estar colaborando ou até trabalhando para o projeto. Certo. Bom, o momento ele não é muito propício, né, para se pensar em ações muito maiores, né? A instituição, exatamente por passar por dificuldades, a gente tem uma equipe muito enxuta, né? E nós estamos apenas com o projeto de ecovoluntariado aberto, né? Os trabalhos voluntários, eles estão suspensos, né?
E também nós temos a possibilidade de abrir futuramente estágio, né, de 30 dias trabalhados. Mas, nesse momento, nem os padrinhos, que são os únicos que podem vir visitar os seus afiliados, estão frequentando a instituição, obviamente por causa da pandemia. Né? Claro. Mas é possível, sim, futuramente, que a gente tenha um trabalho muito maior, mais amplo, para que essas pessoas também possam participar. Né? Então, nesse momento, não há outra maneira diretamente a não ser através do eco-voluntariado. Você até falou nisso, vou puxar um gancho, porque 2, 3 pessoas já perguntaram aqui, né, na nossa conversa, estou vendo aqui eles perguntarem, e eu recebi também, eu acredito que o Projeto MOOC também deve ter recebido esse tipo de pergunta, né, quando a gente abriu a live, né, anunciando a live, que é, o que é o eco voluntário? Às vezes, a pessoa pergunta, mas tá, o que seria isso? Eu vou ficar lá 7 dias, ou ficar 15? O que eu vou fazer? Né? Vocês poderiam comentar um pouquinho mais em relação ao que seria o eco voluntário? Vou deixar essa resposta para a Maísa, que já fez um trabalho como eco-voluntária. Eu conheci o projeto MOOC fazendo eco-voluntário, então, assim como outros trabalhos que existem também com outras instituições fora do Brasil, aqui no Brasil, o eco-voluntário consiste em você entrar no processo de manutenção dessa entidade. Isso vai envolver os animais diretamente. Então, auxiliar a equipe de tratadores no dia a dia ali a recuperar os animais e prover o melhor tipo de vida que eles poderiam ter. Como, por exemplo, fornecendo enriquecimento ambiental, elaborando e fornecendo enriquecimento ambiental para tornar aquele ambiente mais adequado para ele e com mais estímulos para ele, né, semelhantes ao que ele teria na natureza. Então, a pessoa ela vem, fica uma semana no mínimo, né, de 1 a 2 semanas no mínimo, trabalhando junto com a equipe de tratadores nessa manutenção aí do dia a dia dos primatas. Então, você é sempre assistido pela líder dos tratadores, você está sempre acompanhado, por isso que não precisa ser necessariamente da área de biológicas, não precisa ter experiência prévia na área, isso é super legal de falar. Qualquer um realmente pode vir, basta amar os animais, estar disposto a entrar nessa rotina, porque você entra como um trabalhador, né, Líris? Você tem que estar realmente disposto, aberto a essa experiência, e é extremamente gratificante. Eu fui, fiquei 1 semana e nunca mais fui embora. Faz 2 anos, né? Então é muito gratificante, assim, até porque você consegue acompanhar realmente o sucesso da recuperação. Ninguém me falou, eu vi o sucesso da recuperação, eu participei dessa recuperação. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem de se sentir muito útil como ser humano, entendeu? É uma oportunidade que você tem realmente de colocar as mãos naquela vida e conseguir trabalhar com que ele tenha uma vida mais digna, né, e livre de sofrimentos, porque eles chegam em condições deploráveis. Complementando um pouco, né, a informação de uma forma maior, o eco-voluntariado é um processo, né, de entrega que teve início muito na Europa. Né? Então, o europeu, ele praticamente tem essa maneira de participar em diversos projetos no mundo, falando, olha, eu tenho 1 mês de férias, mas neste 1 mês de férias, 1 semana ou 2 semanas, eu vou dedicar a me doar, né? Eu vou para algum lugar que necessite efetivamente das minhas ações. E aí essas pessoas procuram locais para se eco-voluntariar, e aí a pessoa está pagando para a instituição o tempo que ela vai ficar lá, né? No caso do projeto MOOC, a pessoa tem todas as refeições, enfim, né? Tem uma suíte onde ela pode ficar, vocês podem ver no nosso site. E aí a pessoa participa, ela entra e começa a participar da rotina, né, do trabalho. Como a Maísa disse, qualquer pessoa de qualquer área e mais, não necessariamente só com os bichos, porque existem os bastidores, né, que a gente sempre fala sobre eles, mas para que eles estejam recuperados precisa ter alimento, o alimento precisa ser preparado, as pessoas precisam ser cuidadas para que elas estejam bem para cuidar dos bichos, né? Então é uma grande rede de pessoas trabalhando. E, por exemplo, a pessoa fala, nossa, eu só tenho aptidão para trabalhar organizando documentos. Ótimo, você vem como eco-voluntário, acompanha, obviamente, vê o trabalho, mas fica concentrado para organizar documentos. Então, existem muitas frentes de ação, né, que acontecem e que têm possibilidade dentro da instituição. O que é mais importante no espírito do eco-voluntariado? Eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo e, com isso,
eu me entrego e eu mudo. E, invariavelmente, todas as pessoas sentem muita gratidão pelo aprendizado que elas têm. É uma contribuição, né, de valor intangível, e eu acredito, no caso, eu tenho certeza, que é uma experiência do qual a pessoa nunca mais vai se esquecer na vida. Justo. E, embora os animais não possam falar, o animal ele demonstra gratidão, ele demonstra lealdade, né, e essa pessoa vai estar contribuindo um bem gigantesco, não somente com os outros colaboradores do projeto, como para mais de 200 primatas que lá existem, e não tenho dúvidas de que para todo mundo que está aqui acompanhando é uma experiência inesquecível e que com certeza deve mudar a vida de muitas pessoas e de algumas, no caso, que estão aqui conosco, nunca mais sair do projeto, não é? Tomara. Isso é muito Exatamente bacana. isso. É Bem, uma Matheus, forma de você poder observar mais de perto os animais, é uma forma de você entender o universo que tem, né, por trás dessas espécies, então, de bugio, de sagui. Você, quando você está lá, você entende quão complexo que é a parte social deles, né? Quão complexo que é cada indivíduo, assim como os nossos seres humanos primatas, eles também têm esse refinamento e esses detalhes que é importante a gente prestar atenção. Então vira também aí uma oportunidade muito grande da gente descobrir os outros animais também como super especiais e merecedores desse cuidado, desse respeito. Porque é quando a gente conhece que a gente sente de cuidar, de fato, né? Então, quando a gente conhece, a gente quer proteger. Então, que A bacana, não, muito ação do legal. ecovoluntário, a participação do ecovoluntário, ela é enriquecedora em todos os sentidos. Para a equipe interna, para ele próprio, né? E obviamente para toda a instituição que acaba recebendo essa doação da pessoa como mais uma fonte de amor. é que para quem não Sim, sabe, o ecovoluntário você paga um valor para ficar 1 ou 2 semanas e Isso. esse valor você não precisa mais pagar nada durante a sua estadia, né? Então, como a Lívia falou, o ecovoluntário ele tem uma suíte, que é uma suíte dupla, ele tem todas as alimentações feitas na instituição, estão inclusas nesse valor, o uniforme, o Wi-Fi, então ele passa 1 ou 2 semanas sem ter que se preocupar Com com absolutamente nada. absolutamente nada, exatamente. Então é muito bacana. gostoso, você realmente fica entregue, né? O sentimento de tudo bem, eu posso me entregar, é muito gostoso isso. Não, isso é muito legal e eu posso falar aqui para quem estiver assistindo com segurança, eu conheci parte da equipe, todos muito gentis, muito bacana e ressalto uma experiência que com certeza a pessoa nunca mais vai esquecer na vida. É algo E muito quem bacana. for realmente da área de biológicos, biólogos ou médico veterinário, é muito bacana porque no final da ecovoluntária eles recebem um certificado de manejo de fauna silvestre. Isso é muito importante para entrar no Claro, currículo deles também. Então, é mais um adendo aí que é super importante para a formação de um profissional também, né? A muito experiência. bacana. Inclusive estudantes, né? Quando a gente se forma, as empresas, enfim, buscam por Uhum. pessoas que tenham experiência. Essa é uma forma que você consegue adquirir experiência para você estar mais preparado para o mercado de trabalho também. Claro, é quase como um curso, só que de um modo mais intenso, né? Muito Super, bacana. você vivencia, né? Lógico, Então, lógico. e fora o E um conhecimento comentário. técnico da equipe, que isso não tem preço, né? Esse acesso a essa informação de 35 anos de trabalho, isso não tem preço, né? Então, quando você Vale vê a Lívia ressaltar que realizando uma hidroterapia numa sabuzinha, não tem uhum. preço o ensinamento que ela passa. Você não encontra em livro nenhum, você não encontra em nenhum lugar quando você observa esse tipo de tratamento. Então é super enriquecedor. Eu Até costumo para adoçar o dizer, que a Maísa estava falando, né? Lembrando que o Instituto Projeto MOOC é o instituto de primatas mais respeitado no país, né? São mais de 35 anos de casa, então são pessoas que falam com propriedade. Então, quem estiver interessado, e eu tenho certeza que tem muita gente, inclusive eu, querendo ser voluntário, já eu tenho certeza que vou ser recebido com muitas boas-vindas. Uma pessoa aqui comentou, né? Eu geralmente deixo para ler os comentários nos finais, mas eu achei muito legal. Olha aqui. Ela comentou assim: Lívia, meu avô perguntou o que te motiva a continuar, mesmo em meio a tantas dificuldades. Ele acompanha o MOOC e mudou de ideia de ter um sagui. Bom, bacana que ele mudou de ideia, mas acho que a Lívia vai poder responder isso melhor. bom, olha, na verdade o que motiva, a maior motivação, é o resultado, né, do trabalho para cada um daqueles seres que já foram, que chegaram, que foram resgatados, cuja vida mudou, né? E muita gente, né, pergunta assim, com todas essas dificuldades, por que que você ainda leva em frente?
Porque você acaba descobrindo que é uma missão, é um desafio da vida, e desafios, né, para algumas pessoas levam a pessoa sempre à frente, e eu acho que esse é o meu caso. Confesso que hoje gostaria que a gente já estivesse numa outra situação e que o meu tempo fosse apenas dedicado para passar meu conhecimento técnico, né? E não ainda ter que resolver tantos problemas na instituição, né? Isso eu confesso que realmente seria interessante que assim fosse. Porém, eu acho que o maior desafio é pensar que depois de 35 anos, qual é o legado que eu vou deixar, né? O que é que eu vim fazer por aqui, né? Qual é efetivamente o resultado desse trabalho e para quem isso vai ficar? Então, como tem muita subjetividade, né, no trabalho, esse é o maior desafio, como passar este olhar, né, e como passar essas informações de uma maneira que isso se perpetue, né? Eu acho que esse é o grande desafio, sem sombra de Bacana. dúvida. A Sem Lívia passa dúvida. na frente de um viveiro e ela sabe se o animal está sentindo dor, não está sentindo dor, se ele brigou com outro, se ele não brigou com outro. Então, isso também vem muito da experiência com o tempo, né? Exato. E se eu sempre falo para todos os profissionais que têm a oportunidade de estar conosco, né? Não pense que em um ano ou em dois você poderá dizer que você conhece primatas, né? A coisa é muito mais profunda e muito maior do que tudo isso. Então, Claro. tem gente que passa uma vida dedicada para isso, então esses conhecimentos são importantes, né? E talvez coisa que às vezes eu brinco e falo, bom, o que faz você enfrentar tantos, né? Tantas pedras no caminho e continuar em frente? Um parafuso ou menos. Sem dúvida, é uma filosofia de trabalho muito linda, né? Demanda, claro, estudo, sensibilidade, não é uma coisa para, quero lá tirar uma foto com o macaco e vou embora. A sua motivação é linda, inspira as outras pessoas. Eu tenho certeza que muitos biólogos, veterinários e outras pessoas se inspiram em você. Qualquer pessoa que, né, tenha, vamos dizer, um olhar mais carinhoso para os primatas, você é uma referência na área. Eu não tenho dúvida de que é um lindo legado, é um legado maravilhoso. E que bacana, sua motivação é muito, muito bacana mesmo. Que bacana, de Mas a verdade, parabéns. palavra-chave é determinação, é persistência, né? Você nunca deve desistir, né? Esses dias, não me lembro exatamente onde, eu li uma frase: se você pode sonhar, você pode fazer. Que bacana. Não, legal, muito legal. Eu tinha uma. O pessoal perguntou mais umas coisinhas. Uma eu achei até bem engraçado. Que era assim. Essa foi uma. A gente não expõe o nome das pessoas, mas foi uma mulher e ela perguntou dessa forma. No meu trabalho, né, eu vejo alguns macacos e o pessoal joga salgadinho, essas coisas, mas eu acho que eles enjoaram, porque um dia ele tacou a semente, ele pegou a semente e jogou de volta, né, na pessoa. Não sei se você tá brincando ou não, mas eu achei engraçado até pelo ponto que ela colocou, que eu acho que a pergunta dela era qual é, mais ou menos, e aí vem aquele mito, o que o macaco come? É banana? É verdade que o macaco gosta de banana? Eu acho que ela quis dizer, né, tipo, se ele tinha enjoado do que eles estavam dando, e qual era a dieta, a fruta talvez preferida do animal, se realmente seria banana ou essas coisas. Desde pequenininha a gente aprende nos livros, né? Assim, você faz até uma linha que une o macaco à banana, né? Realmente, a banana é uma fruta que todos os primatas geralmente gostam demais, né? É uma fruta rica, né? Em fósforo, enfim, uma série de nutrientes importantes. Mas eles gostam de outros tipos de frutas, necessitam, né, de muita variedade de frutas, de fontes de proteína, né? Então, isso é importante que um macaco criado com banana, ele vai morrer, né? Com certeza. Então, é uma gama muito ampla de nutrientes que são necessários e que eu volto a repetir. Por melhor que seja, a gente nunca consegue, né, imitar, repetir aquilo que existe em vida livre. Tá? E também é importante assim, nossa, o macaco jogou não sei o que de volta, né? E as pessoas falam, puxa, ele é tão esperto assim. É uma das regras nossas que está escrito na parede da enfermaria. Ele é sempre mais esperto que você. Sempre.
E é Que super bacana. delicado também fornecer o alimento para os saguis ou para os macacos que estão próximos. É delicado a gente pensar como que a gente vai fornecer esse alimento também, né, Lídia? Porque Claro. às vezes você coloca muito perto do solo e tem acesso aos animais domésticos, isso pode causar algum tipo de acidente. Então tem que ficar de olho nisso, né? Exato. E também, assim, o manejo, né? A gente passa uma série de bactérias para eles. As pessoas sempre acham que elas é que vão ser agredidas, elas é que vão receber alguma, vão ser, assim, vítimas de alguma doença que o macaco vai transmitir. E elas esquecem que elas são potencialmente, né, transmissoras de doenças para eles. E Totalmente, o exemplo da amarela, né? exatamente, Muitos anos esse é o atrás. cuidado que se deve ter, né? Então, é muito sério, né? Na verdade, a gente fala assim, né? Ah, você não pode alimentar o animal silvestre. Tá legal. Eu já tirei a casa dele, né? Ele já não tem para onde ir e agora eu também vou matar ele de fome, né? Então, acho que tem que repensar toda essa questão e entender, né? Como eu devo fazer para que eu não interfira no habitat dele? Como eu devo fazer para que ele seja mantido no espaço que é dele, né? Ele só vai sair de lá se eu retirei ou se eu destruí o habitat dele. Né? Essas são as duas formas que ele sai do espaço, que é o espaço efetivamente dele. Né? Eu acredito que hoje, né, mesmo com tantas coisas que infelizmente são negativas para a natureza, para os primatas, eu acho que hoje, mais do que no passado, as pessoas têm um pouco mais de consciência ambiental. Eu acho que hoje a consciência ambiental está aumentando. Inclusive, teve uma pergunta, essa aí é mais um pouco para a agência, que é o seguinte, né, por que a WDB escolheu o projeto MOOC? E eu queria puxar em duas vertentes essa pergunta, mas eu vou explicando um pouquinho em relação a essa consciência social. Acho que hoje o marketing ele se adapta ao ambiente, o marketing ele se adapta ao mercado. E hoje as pessoas têm mais consciência ambiental. Então, no marketing 3.0, né, para o pessoal que está acompanhando, estudantes de marketing, empresários que estão acompanhando, o marketing 3.0 é um marketing de valores, né, de estratégia sustentável. Ele foca um pouco mais nessa parte. Acho que é bem bacana porque as empresas, muitas empresas, estão começando a tomar medidas que são mais sustentáveis, né? Medidas que são menos danosas para a natureza, investindo um pouco mais no meio ambiente. E isso é muito bacana, é uma tendência, é como a gente gosta de dizer, né? Tipo, é o futuro, igual a internet, é o futuro. E a agência, né, em quesito profissional, também acompanha, claro, as tendências, mas no quesito pessoal, de consciência ambiental, não somente né, da minha parte, da minha sócia, de toda a equipe, né, nós decidimos né, entrar em parceria com um projeto de viés sustentável, em que nós, como pessoas e como agência, pudéssemos fazer a diferença também. Ou pelo menos contribuir com um pouco. Acho que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, todo mundo consegue melhorar o mundo de certa forma. Eu costumo dizer que a maior parte das pessoas são boas. As pessoas querem ajudar o planeta de alguma maneira. Às vezes eles só não sabem como, só não entendem o como ajudar. E aí, né, também era, talvez o meu caso, de muitas pessoas, tá, queremos ajudar, de que forma? E aí nós procuramos uma ONG que fosse séria, uma ONG responsável, né, uma ONG que tivesse um viés realmente que batesse de frente com nossos valores, né, e de responsabilidade, de afeto, de sensibilidade, um pouco mais focado em primatas. E aí vou ter que abrir uma outra pergunta, que a pessoa perguntou por que o caco, né? Porque o macaco é o símbolo da agência. E aí, claro que tende, porque o macaco é o nosso mascote, nós também termos escolhidos o projeto MOOC, né? Que é um projeto responsável, um projeto sério, e sem dúvida nenhuma é uma parceria de muito sucesso para né, nós dois. Em relação à pergunta né, já puxando, por que o macaco é o símbolo da agência? Isso influencia, claro, sim. Né, nós temos escolhido o projeto MOOC, que é um projeto focado em primatas. Mas o macaco é símbolo da agência, e aí eu vou falar de marketing, mas vamos ver se até encaixa com alguns valores né, do primata. Porque nós acreditamos da seguinte maneira. O macaco, ele se adapta. Ele é muito inteligente, ele se adapta ao meio ambiente, ele se adapta à situação. Assim como o marketing ele entende a tempo, ele é o estudo do mercado. O macaco é altamente, né, um dos animais talvez mais inteligentes do planeta. Assim como o planejamento estratégico tem que ser. Ele é muito dinâmico, ele é criativo, ele é engraçado. Como a criação tem que ser. E eu gosto, e eu, sem ofensas nenhuma, claro, ele é chatinho, ele provoca, ele brinca muito, né? Assim como o I do border, que é nós incomodamos. E aí nós utilizamos desse simbolismo, desse arquétipo de animal, para ser o nosso mascote. Puxando agora uma outra pergunta que o pessoal fez no nosso
né, no nosso, nosso story. Foi aí é bem legal porque essa é a primeira live do Projeto MOOC e também é a primeira vez que a agência WDB vai contar para todo mundo de qual espécie é o caco, da onde veio o caco, né? Então o pessoal perguntou, tá, e por que o macaco? Porque o macaco nós explicamos agora, né, em relação à simbologia. Mas o nome caco vem de uma experiência pessoal que eu tive com um sagui. Então o caco, para quem não sabe, é um sagui. Na agência a gente usa muito vários tipos de primatas, do orangotango ao bugio, né, chimpanzé, gorila. Mas o caco, ele é um sagui, né, o macaco que inspirou. O caco, ele é um sagui. O nome verdadeiro, eu nunca contei para ninguém, é Luiz Augusto, o nome do caco, ele tinha um nome. E partiu de uma experiência do seguinte, né? Eu tive um relacionamento do qual ela era veterinária e o Caco ele precisava de um lar temporário, né? Precisava começar os primeiros passos dele, tudo. Tivemos essa experiência, me apeguei muito ao macaco, mas talvez também por ter essa ciência de que eu não pudesse oferecer as condições necessárias que um primata tem que ter. Mas se eu quisesse reformar a casa inteira para o macaco, não teria a experiência, né? Não teria vamos dizer, as técnicas adequadas para poder cuidar de um primata. Então, fica aqui também para, novamente, não comprem, não queiram adotar macacos e qualquer tipo de animal silvestre. E o caso acabou ficando, né, ficando conosco, foi reabilitado a um projeto, assim como o de vocês, né, com uma outra instituição focada né, em animais exóticos, silvestres. E foi por isso que o símbolo da agência é um macaco e o nome do mascote é Caco. Isso responde a pergunta de que teve muita pergunta, tá, mas por que Caco? O Caco é lindão, né, que é o bordão que a gente fala, isso responde bem. E aí, eu queria fazer isso, né, eu tive muita dúvida no começo, isso era uma dúvida minha no começo, e eu acredito que seja dúvida de muitas pessoas. Por que depois a gente dá um lar temporário? Por que depois você pegar um macaco, não um filhote, talvez que já esteja um pouco mais habilitado à natureza, por que eles não podem ser reabilitados na mata? Esse é um assunto bem complexo. Não é que eles não podem ser devolvidos à vida silvestre. Acontece que existe são dois trabalhos muito diferentes, né? Soltura, vamos lá fazer a soltura, né? Ou simplesmente um trabalho muito mais sério, mais complexo e consciente que se chama reintrodução, né? Para você fazer um trabalho de reintrodução, é necessário que a condição do animal esteja perfeita, que ele esteja apto a retornar à vida silvestre, não só apto fisicamente, né, mas apto a enfrentar os desafios que ele vai ter. Então, este é um processo lento para ser acompanhado, desenvolvido e feito. E é um processo extremamente caro, né, e que precisa ter, inclusive, num país tão grande como o nosso, né, com um número tão grande de primatas quanto nós temos no Brasil, você precisa pensar na reintrodução deste macaco em sua área de origem ou sua área de ocorrência, né? Você não pode pegar um macaco que não é, por exemplo, do Sudeste e querer devolver para uma área de onde ele não é nativo, tá? Então isso é extremamente sério, complexo, porque se nós, por exemplo, no projeto MOOC nós tivemos um casal de sagui branco da Amazônia, né? Como devolver um casal de saguis brancos da Amazônia após recuperados para a Amazônia, né? É um processo longo e demorado. Então, de uma forma geral, e muito resumidamente, né, é muito sério esse assunto, porque ao invés de você ajudar, você pode causar impactos no ambiente, impactos negativos, né? Eu até gostaria que a Maísa complementasse isso. A gente tem a tendência de romantizar bastante a reintrodução dos animais na natureza. A gente precisa ter consciência que muitos deles chegam em situações realmente muito, muito terríveis para eles, né? Então, ou muitos vêm já filhotes e aí não aprenderam com os pais como se virar no ambiente natural. Então, a procurar seu alimento, a fazer seu abrigo, a se esconder dos possíveis predadores. Eles deixam de aprender, né? Então, quando a gente está falando em saguis que chegam já ou filhotes, ou ainda filhotes, ou já adultos, eles foram retirados da natureza, ou eles foram de criadouros legalizados, né? Então, eles nunca tiveram essa vivência no ambiente natural. E a gente precisa levar em consideração que a introdução, como a Lívia falou, não é você abrir uma caixa, filmar o animal saindo, e ele começa a correr, e você fala, nossa, ele tá feliz,
ele está no ambiente natural. A gente precisa ter consciência que muitas vezes quando eles saem correndo da caixa, ele está apavorado, ele não sabe o que fazer naquele ambiente. Né? Então a gente vê muitos vídeos na internet, uma música bonita de fundo. Claro que é isso que a gente deseja. A gente deseja abrir a gaiola e ver aquele animal tomando espaço. Mas é muito complexo. E até o ano passado o Projeto MUC recebeu 68 saguis de tufo branco. Eles são da Bahia, né? Da região Nordeste. Sim. Vieram da Bahia. E eles estão aqui na região Sudeste. E agora? Você vai soltar aqui? Se você soltar aqui, vai dar um problema para as populações locais. Vai ser um problema para eles que chegaram ainda muito filhotes. Então, assim, é super delicado e a gente precisa entender o que vai ser melhor para aquele indivíduo. Então, envolve muito conhecimento e muito tempo. Você não consegue fazer isso. E um custo muito alto, né? Porque envolve diversos profissionais. Quando a gente pensa em reintrodução, você precisa identificar quais são as espécies que estão naquela área. Como eles são bichos que vivem em grupos, muita gente se equivoca, inclusive, né? Fala assim, nossa, eu tenho um macaco em São Paulo, comprei, agora vou lá no Parque Vila Lobos porque eu vi um grupo de saguis. Esse bicho pode ser morto por esse grupo de saguis, né? Porque eles formam um grupo fechado, né? Então, isso é muito complexo mesmo. Cada espécie, obviamente, tem alguma particularidade, né? Mas não é tão simples assim. Um dos trabalhos mais complexos é efetivamente você dizer, sim, eu reintegrei. Né? Eu soltei e me livrei desse bicho, não é assim. E até a Paula comentou aqui que é super interessante, você precisaria ter autorização do IBAMA para fazer isso. Então, se você tem um animal em casa que você não sabe o que fazer com ele, nunca solte, nunca. E também tem o acompanhamento pós-soltura, né? Você tem todo um monitoramento, você tem que saber se o bicho está se alimentando, para onde que ele está se deslocando, como que está a vida dele, para você entender se ele sim está bem naquele ambiente que ele foi reintroduzido. Então, realmente é um trabalho muito minucioso. É o antes, o durante e o depois. Exato. Sem essa estrutura, né? Sem talvez esse estudo de ambiente, esse acompanhamento, não sei, posso estar errado, mas eu acho que é muito provável que o animal possa vir a morrer, correto? Se não tiver esse acompanhamento, e não digo nem ser caçado, eu digo dele não conseguir se adaptar ao ambiente. Não. E uma das piores mortes provavelmente é a de passar fome, né? Então o animal não sabe escolher o alimento, ou nunca viu os alimentos que tem disponíveis naquela região. O animal morrer de fome deve ser uma das piores mortes que tem. Né? Fora ser caçado muito mais facilmente, porque ele ainda não. Ele não teve todos aqueles estímulos do ambiente para ele aprender que um barulho X pode significar algo nocivo para ele ou não. Ele vai estar sozinho, provavelmente. Na natureza, os saguis eles vivem em bandos, assim como os bujus, né, Lívia? Sim. Então, se você vai soltar um único indivíduo, ele já não tem o acompanhamento desse grupo, porque é uma estratégia de sobrevivência viver em grupo na natureza, porque um sinaliza para o outro se tem algum tipo de perigo, né? Exatamente. E por isso que essas relações sociais construídas são muito complexas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nunca se reintroduz um primata sozinho, né? Você reintroduz um grupo de primatas, né? Que precisa estar coeso, que precisa estar numa área onde ele tem pelo menos segurança mínima, né? Tem, por exemplo, soltar numa região que todos os anos sofre queimada. É irresponsabilidade, né? Então, como é um trabalho muito complexo, que demora muito tempo, quando eu digo muito tempo, é alguns anos, né? Então, é um trabalho bastante complexo. Ou seja, a gente praticamente, né, não consegue reverter de forma 100% garantida aquilo que foi causado por um tiro, por uma gaiola, por um alçapão, né, que tirou aquele bicho da natureza. Nós não temos inteligência e conhecimento suficiente para poder devolver aquilo que ele tinha antes da nossa interferência. Claro, até vocês falando de ser um processo muito complexo, e é claro, financeiramente falando, ele seja muito, muito caro, né? Infelizmente, onde o governo, de uma forma geral, a justiça, de uma forma geral, não colabora a favor, como colabora contra, nesse sentido. Vale lembrar o que a Maísa e a Lívia falaram sobre os animais resgatados pelo projeto MUC, os 68 primatas, vieram da Bahia, né, num caminhão da Bahia, e os responsáveis que foram presos não ficaram na cadeia, né, não passaram uma noite na cadeia. Se passassem, a pena seria de 1 ano e meio. Então parece que muitas vezes a justiça não somente não ajuda, como ela colabora contra, né?
E lembrando, chegaram 68 saguis, fora os que morreram no caminho, né? Porque o animal não aguenta, às vezes, a viagem. É muito tenso, é muito cruel. Não é um manejo bonitinho, eles enfiam numa caixa e fica por isso mesmo. É muito completo. Muito completo, não, muito complexo, perdão. É, eu sei de um caso de uma, não lembro se foi um bugio, uma sagui que chegou no projeto, que ela estava sem um braço, sem uma mão, porque um caçador achou que seria uma boa ideia dar um tiro na mãe dela, né, e tentar vender o filhote. O que é de uma crueldade, um absurdo enorme. Então, se a justiça, infelizmente, não pode colaborar a favor, né, dos animais, você que está assistindo, não comprem, porque comprar o animal silvestre, seja ele legal ou ilegal, colabora para esse tipo de prática, colabora para esse tipo de situação, né, o que não é nada bacana para a natureza, e eu acho que virou aqui a câmera, voltou. Mas acho que fica aqui esse recado. Tivemos muitas perguntas e uma eu confesso que eu fiquei muito curioso. Foi assim, perguntaram quantos animais, quantos macacos tem no Projeto Mu e quantas espécies vivem lá dentro. Eu achei muito legal essa pergunta, porque muita gente às vezes não conhece o biprimata e fala, ah, não, mas tem chimpanzé, mas tem orangotango. Tipo, ah, já viram um gorila? Que não são espécies do Brasil, são primatas de outros lugares. Acho que seria legal o projeto falar um pouquinho dos primatas que vocês recebem. E eu sou muito ansioso, então eu já vou colocar essa outra pergunta aqui, que era, quanto tempo vive um sagui? Bom, deixo aqui essas perguntas para vocês. Tá. Bom, hoje nós temos 254 macacos, né, conosco, sob nossos cuidados. As espécies, nós trabalhamos com qualquer espécie brasileira, com exceção ao prego, tá? Qualquer espécie brasileira. Então, o que acontece? Esses bichos, eles chegam, né, no projeto bastante maltratados e dependendo do momento, dependendo da apreensão, dependendo da destinação, dependendo da situação, a gente tem mais ou menos espécies, né, conosco. Então, isso é importante e lembrando que quando a gente fala na sagui é tudo igual, não, né? Nós temos uma série de espécies de saguis. Bugio é tudo igual? Não, não é. Né? Então a gente também tem que entender, e obviamente o nosso tempo não é suficiente, mas as pessoas podem pesquisar a enorme quantidade de espécies que nós temos no Brasil, né? Então nós trabalhamos com qualquer espécie, menos o prego. Tem descrito no livro Primatas no Brasil, que é isso que depois daqui a pouco a gente vai mostrar. Tem todas as espécies no livro, que foi escrito pela Lívia. E hoje no Projeto MUC tem dois grandes grupos, que são dos saguis e dos bugios. Bugio preto, bugio ruivo, aí tem o sagui de tufo preto, de tufo branco, sagui da cara branca, sagui da serra escura e assim vai. Então, realmente depende das condições que eles chegaram e do momento, enfim, né? Eu achei muito bacana, muito completa a resposta. Eu só vou agora puxar de novo. Você falou do bugio, claro que existem bugio ruivo, bugio dourado, tudo. Mas, em média, se a gente falar de um sagui, vamos dizer, do tufo preto, um sagui do tufo branco, são os mais comuns, ou um sagui ruivo, que talvez seja o mais conhecido, qual é a expectativa de vida de um animal desse? Olha, a expectativa média de vida é de 10 a 12 anos, e no projeto eles, de um sagui, né? No projeto eles extrapolam essa média de vida, então 14, 15, 17, 19, né? Nós tivemos duas saguis, né, com 19 anos, inclusive uma delas completamente deficiente, que viveu até 19 anos, né? Em vida livre, a média a expectativa de vida é mais baixa, e pela própria situação, né, que eles não têm alguns cuidados que acabam recebendo em cativeiro. Né? Não que isso seja positivo em cativeiro, mas enfim, é só para dizer o quanto também, né, essas técnicas alternativas e esses cuidados aumentam a longevidade do bicho. E bugio, 30 anos. Bugio 24, 25 anos, enfim, também são bastante longevos. O macaco prego é muito mais, né? Mais ainda? Prego, sim, 45, 48, 50 anos, enfim. Vive mais que a gente, né? Vive mais que muitos de nós. É muito bacana até o que a gente está conversando. Fiquei com uma curiosidade, isso não é uma curiosidade da... Travou aqui? Não, voltou. Isso eu falo um pouco rápido, caso eu fale um pouco acelerado, é só pedir que eu volto. Essa não é uma curiosidade das pessoas, é minha curiosidade. Eu fiquei muito curioso para entender algo.
O sagui e o bugio, eles têm algum predador natural? Sim, veja, tem gaviões, tem cobra, né? Grandes Então, felinos. grandes felinos, então eles são Entendi. vulneráveis, né? Enquanto filhotes, todo animal ele Ah, fica é. super vulnerável enquanto filhotes. Tanto que uma espécie de buju preto, a fêmea é dourada e o macho é preto. Então, quando a fêmea tem um filhote, esse filhote é macho, ele não nasce com a pelagem preta, que seria de um macho adulto. Ele nasce com a pelagem dourada igual ao da mãe, porque ele consegue ficar mais protegido. Então, quanto menor for, quanto mais filhote for, mais vulnerável é para outros predadores. Serpentes, Legal. lagartos, grandes aves, grandes mamíferos também conseguem caçar sim. Bom, Exatamente. a gente tá aqui falando sobre os primatas de uma forma geral. Eu tenho certeza que muita gente, eu vejo que entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, fica querendo às vezes saber mais, né? Uns devem já sair para entrar na página do Projeto MOOC e eu acho que as pessoas querem entender, tá, eu quero entender um pouco mais sobre primatas e eu acho que essa é uma boa oportunidade, vou ressaltar isso no final da live, se acabar o nosso tempo a gente desliga e volta, mas eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente mostrar talvez o melhor livro para que você entenda sobre os primatas, né? Os primatas do Brasil. É Isso. muito bacana. Então, eu queria contar aqui para quem está nos acompanhando que esse livro lindão, né, absolutamente inteligente, que conta sobre várias espécies, vai estar sendo realizado, vai estar sendo sorteado agora. Então, você que está acompanhando pode participar do nosso super sorteio, né, que a agência vai fazer em parceria com o projeto. Então, nós vamos postar amanhã já, né? Nós vamos subir amanhã a arte para explicar para vocês como funciona esse sorteio. Aliás, o Projeto MOOC já também comentando, tem na nossa loja virtual. O pessoal que não conhece, fantástico, fantástico, vale cada centavo. Além do que, a sua contribuição vai estar ajudando o projeto. Enfim, então, para você que está acompanhando aqui e quer ganhar esse livro e mais um pouco, vai ter mais uma surpresa que vai ser uma foto exclusiva do projeto, né? Emoldurada, bem bacana, bem bonita, que a agência, em parceria com o Projeto MOOC, vai estar sorteando. A gente vai poder fazer esse sorteio, vai subir amanhã. E é muito simples. Você vai curtir a página Projeto MOOC, agência WTB, marcar dois amigos, sentar o dedo no comentário marcando muitos amigos, né? Vamos ampliar isso e concorrer a esse livro e essa foto. Parece algo simples, mas você marcar e você compartilhar isso com seus amigos, com a sua rede social, aumenta, né, a visibilidade do projeto e com isso pessoas que não conheciam podem conhecer o projeto e podem, assim como você, gostar também e querer se envolver, ajudar de alguma forma. Então, esse sorteio é muito importante, ele não tem nenhum fim lucrativo, ele é exclusivamente para poder ajudar os animais, né, no caso, os primatas do projeto MOOC. Então fica aqui novamente, o pessoal que entrou, sorteio. Vamos subir no story do projeto, vamos subir no story da agência. A gente conta um pouco melhor no final da live. Bom, por mim, eu ficaria aqui até amanhã falando com vocês, porque é uma experiência absolutamente prazerosa. Eu estou honrado de estar aqui com vocês hoje. E para quem não. Eu deixei essa pergunta para o final, porque foi a segunda pergunta que a gente mais recebeu na, no nosso story, né? Que é o seguinte: o que é o, a campanha de apadrinhamento dos primatas? Eu vi gente aqui perguntando também nos comentários, e vi gente perguntando, muita gente perguntando, tá, eu quero apadrinhar, o que eu faço, não sei o quê. O que seria o apadrinhamento dos primatas, né? De que forma uma pessoa pode apadrinhar um primata do Projeto MOOC? Olha, eu diria que 80% da manutenção da instituição depende de padrinhos, né? Quem é padrinho é uma pessoa que escolhe um primata e que vai ser o padrinho dele, ou seja, vai nos ajudar na manutenção deste primata. Então, o valor mínimo para você apadrinhar um primata é de R$ 50. Você entra no nosso site, preenche a ficha, envia para a gente, né? E você recebe, então, uma resposta. Você vai receber o boleto, você escolhe a forma de pagamento. E aí você vai participar de forma recorrente, né? Um padrinho com 4, 5 meses de antecedência, vamos esquecer esse período de pandemia, quando as coisas se normalizarem, ele pode agendar uma visita para conhecer o afilhado e, consequentemente, né, todo o trabalho que o projeto realiza. O padrinho também recebe um certificado, né, recebe a foto do seu afilhado e nos acompanha mensalmente através de informativo.
né? Então, o padrinho nada mais é... Só um minuto para você, peço perdão por interromper. A nossa live tem 18 segundos de tempo. Ela vai encerrar. Eu vou abrir de novo. O pessoal que está acompanhando, por favor, vamos entrar novamente. A Lívia vai ficar explicando em relação aos padrinhos. Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa bacana. Olha, ó, a Paola comentando, padrinhos recebem também notícias do afiliado.